Você está cansado de ver todo mundo avançando enquanto você se sente preso no mesmo lugar? Parou para pensar que talvez o problema não seja o mundo, mas sim onde você foca a sua energia. Enquanto você perde tempo comparando sua vida com a dos outros, tem gente calada, em silêncio, construindo uma mente inabalável. Esse vídeo é para quem decidiu parar de viver no piloto automático e assumir o controle total da própria vida. Aqui não tem desculpa. Você vai entender como agir como um verdadeiro guerreiro espartano com a mente firme de um sábio estoico. E eu já te aviso, ou você domina sua mente, ou ela vai continuar te destruindo. Se esse tema já está te mexendo por dentro, então curte esse vídeo agora, porque o que vem a seguir pode ser o início da sua virada. Sabe qual é um dos maiores inimigos da sua evolução? A comparação. E talvez você nem perceba o quanto isso te atrasa. Você acorda, pega o celular e vê alguém postando uma viagem, outro mostrando o corpo trincado, mais um exibindo o carro novo. Você olha para sua própria vida e sente como se estivesse ficando para trás. Isso te destrói por dentro, silenciosamente. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Enquanto você se compara, você se distrai. E quando você se distrai, você perde tempo. E tempo é o único recurso que não volta. Se você quer mesmo mudar a sua vida, o primeiro passo é simples, mas brutal. Concentre-se em você. Pare de olhar para o lado. Pare de medir seu progresso pela régua dos outros. Cada pessoa tem um ritmo, uma história, um caminho. E quando você entende isso, a comparação perde força. E você começa a perceber que o verdadeiro campo de batalha é interno. Um guerreiro espartano nunca se distrai com o que os outros estão fazendo. Ele acorda com uma missão. Ele olha no espelho e só se preocupa com uma pergunta: eu sou melhor do que ontem? Só isso importa. Não existe evolução verdadeira sem foco. E o foco começa quando você elimina tudo aquilo que te tira do presente. Redes sociais, fofocas, comentários alheios, tudo isso vira ruído. E você precisa de silêncio para ouvir sua própria mente. Só no silêncio você começa a se enxergar de verdade. Não como os outros te veem, mas como você realmente é. A partir daí, você constrói, tijolo por tijolo, decisão por decisão, sem pressa, sem holofote, só você, sua disciplina e seu objetivo. Então te pergunto, você está vivendo a sua vida ou tentando copiar a dos outros? Você sente que está no controle ou está só reagindo ao que acontece ao redor? Pense nisso. O estoico entende que a comparação é inútil porque ela se baseia em coisas que não controlamos. E você precisa se focar naquilo que pode mudar. E sabe o que você pode mudar? Você mesmo. Isso é poder. Isso é foco. Isso é mentalidade estoica aplicada no dia a dia. Mude a sua vida deixando de lado o vício da comparação. Não é fácil, mas é necessário. Porque só quando você se olha com honestidade, sem filtros, você começa a trilhar o caminho da transformação real. O resto é barulho. O resto é distração. Você quer viver ou apenas parecer que vive? Essa decisão é sua. E ela começa hoje. A maioria das pessoas ainda acredita que liberdade é fazer o que quiser, a hora que quiser. Mas essa é uma ilusão perigosa. Liberdade de verdade não é ausência de regras, é domínio sobre si mesmo. E só conquista isso quem tem disciplina. A disciplina te liberta da escravidão dos impulsos. Ela te livra da dependência de motivação e te coloca no controle da sua rotina, das suas emoções e da sua vida. Se você quer mudar a sua vida, precisa entender isso com clareza. Ou você cria uma rotina que te fortalece, ou vai continuar sendo controlado por hábitos que te enfraquecem. É aqui que entra a força do estoicismo e da mentalidade espartana. Eles não esperavam se sentir prontos. Eles agiam. Criavam rotinas rígidas, mas com propósito.
porque sabiam que a verdadeira força mental é construída no detalhe, na repetição, na constância. Você não precisa de uma grande virada de uma vez. Precisa de pequenas decisões conscientes repetidas todos os dias. Acordar mais cedo, comer o que nutre seu corpo, treinar o corpo e a mente, evitar o que te distrai, escolher o silêncio, cumprir o que prometeu. E principalmente, não negociar com a preguiça. A cada vez que você cede, você enfraquece o seu caráter. Mas a cada vez que você vence o impulso, você se torna mais forte. A disciplina é o caminho mais curto para a liberdade, porque ela te dá poder de escolha. Você deixa de ser escravo do conforto, passa a viver com propósito. E um homem com propósito não se abala com dificuldades. Ele usa cada obstáculo como ferramenta de crescimento. Isso é viver como um espartano estoico. Isso é assumir o controle. O problema é que muita gente quer resultados sem processo. Querem a recompensa sem a rotina. Mas a verdade é que sem disciplina, qualquer vitória é temporária. Porque o que você conquista sem esforço, você perde com facilidade. Já o que você constrói com suor, ninguém tira de você. Então, pare de esperar por dias perfeitos. Eles não existem. O que existe é o poder de criar o seu próprio ritmo, de impor a sua própria ordem interna, mesmo quando o mundo está um caos lá fora. Sua rotina precisa ser seu escudo, sua base, seu campo de treino. Quando você acorda e sabe exatamente o que tem que fazer, você não perde tempo pensando se vai fazer ou não. Você simplesmente faz. Porque isso faz parte de quem você está se tornando. E isso é liberdade. Viver guiado por princípios e não por emoções passageiras. Se você quer mudar a sua vida, comece disciplinando o seu dia. Um hábito de cada vez. Uma escolha de cada vez. No fim, a vida que você vive será o reflexo das suas repetições. Agora que você entende que disciplina é liberdade, chegou a hora de dar um passo mais corajoso. Eliminar o que te enfraquece. Sim, cortar mesmo, sem dó. Porque não adianta construir uma rotina forte se você ainda carrega ao seu redor pessoas, hábitos e distrações que te drenam. Às vezes, o que está te impedindo de mudar a sua vida não é falta de força, mas excesso de peso. E não estou falando de corpo, estou falando de carga emocional, mental e até espiritual. Tem gente que suga a sua energia só de estar perto. São aquelas pessoas negativas que reclamam de tudo, que zombam dos seus objetivos, que querem te manter no mesmo nível porque têm medo de te ver crescendo. Afaste-se. Não importa se é amigo de infância, colega de trabalho ou até alguém da família. Limites são necessários. Não é sobre odiar ninguém, é sobre proteger seu foco. E foco é tudo, se você realmente quer transformação. Além das pessoas, vêm os hábitos. Aqueles pequenos comportamentos diários que parecem inofensivos, mas que, no longo prazo, corroem sua energia. Dormir tarde vendo vídeos inúteis, comer mal, ficar horas rolando feed, reclamar da vida, adiar decisões, fugir do desconforto. Tudo isso enfraquece você lentamente. E o pior, você nem percebe. Vai se acostumando, vai aceitando, vai deixando, até que um dia acorda e percebe que se afastou de quem você poderia ter se tornado. Se quer mudar a sua vida, precisa fazer uma limpa. Literalmente, limpe seu espaço físico. Tire o excesso. Organização externa ajuda a organizar a mente. Depois, limpe sua mente. Faça silêncio. Diminua o barulho. Escolha melhor o que consome. Livros, vídeos, conversas. Tudo isso te alimenta ou te destrói. E não se engane, distrações não são inocentes. Cada vez que você escolhe o caminho fácil, você adia o seu crescimento. A vida está cheia de atalhos, mas todos eles te afastam do que realmente importa. O estoico sabia disso. O espartano vivia isso. Eles cortavam o excesso, viviam com o essencial.
E isso não é pobreza, é clareza. Clareza de propósito, clareza de direção. Quando você sabe o que quer, não sobra espaço para distração. Tudo vira ferramenta ou obstáculo. E o que é obstáculo deve ser retirado. Simples assim. Não é fácil, eu sei, mas é necessário. E cada escolha que você faz nesse sentido, mesmo que pequena, reforça o seu compromisso com a sua evolução. Então, olhe ao redor e olhe para dentro. O que está te enfraquecendo hoje? Quem ou o que está roubando sua energia? Seja honesto. E depois, tenha coragem de agir. Porque é assim que se vive como um verdadeiro espartano estoico. Você pode ter a melhor rotina do mundo, eliminar todas as distrações, cortar o que te enfraquece. Mas se não aprender a dominar a sua mente, tudo isso pode desmoronar em segundos. A mente é o campo de batalha mais importante que existe. Ela é capaz de te impulsionar ou de te destruir. E se você ainda não percebeu isso, está vivendo no automático. Se quer mudar a sua vida, precisa encarar uma realidade dura. A sua mente é sua responsabilidade. Ninguém vai treiná-la por você. Ninguém vai entrar aí dentro e arrumar o caos. Essa tarefa é sua. E se você não assumir esse papel, vai continuar sendo vítima dos seus próprios pensamentos, emoções e impulsos. Os estoicos sabiam disso há milênios, por isso treinavam o autocontrole diariamente. Não era sobre reprimir sentimentos, mas sobre aprender a não ser dominado por eles. Quando surge a raiva, você respira e escolhe como reagir. Quando vem a ansiedade, você observa, mas não entra no ciclo de pânico. Quando aparece o medo, você encara e segue em frente mesmo assim. Isso é domínio. Isso é poder interno. E poder interno é o que separa quem sobrevive de quem realmente vive. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a observar os próprios pensamentos. Elas acreditam em tudo que a mente diz. Se a mente diz, você não consegue, elas desistem. Se diz, você não é bom o bastante, elas se sabotam. Mas a verdade é que a mente mente. E se você não questiona, ela comanda. Mas quando você aprende a observar, questionar e redirecionar, você assume o controle. Um guerreiro espartano jamais se entrega ao caos mental. Ele treina a mente como treina o corpo, com disciplina e clareza. Ele sabe que os pensamentos vêm e vão, mas o que ele escolhe fazer com eles é o que molda o seu destino. Então, se você quer realmente mudar a sua vida, comece a prestar atenção no que você pensa diariamente. Quais padrões se repetem? Quais narrativas internas estão te limitando? Você está alimentando pensamentos de fraqueza ou de força? O estoico aplicava técnicas simples, mas poderosas. A visualização negativa, o diário pessoal, o foco no momento presente, a separação entre o que se pode controlar e o que não se pode. Tudo isso são ferramentas práticas para fortalecer a mente. E quanto mais forte sua mente, menos o mundo externo te abala. Menos você se desespera diante dos problemas. Menos você se desvia do seu caminho. O domínio da mente não vem de um dia para o outro, mas cada pequena vitória conta. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você se fortalece. Cada vez que você decide não alimentar um pensamento destrutivo, você cresce. E isso vai se acumulando como uma armadura interna. Até que, com o tempo, você se torna alguém inabalável. E é exatamente isso que um espartano estoico busca: força mental, estabilidade emocional, clareza de ação. Tudo começa na mente. Domine-a. Porque se você não fizer isso, ela vai continuar dominando você. E aí, não adianta ter força física, não adianta ter planos. Sem controle mental, tudo desmorona. Chega uma hora em que não dá mais para se esconder. Não dá para continuar se enganando, criando desculpas, culpando o mundo. Se você quer mesmo mudar a sua vida, precisa encarar o espelho com coragem e brutal honestidade. Sem filtros,
sem maquiagem, sem mentiras. Porque é fácil apontar o dedo, justificar os erros, se fazer de vítima. Difícil mesmo é olhar no fundo dos próprios olhos e admitir: eu não estou vivendo o meu potencial. Essa frase dói, mas é nesse incômodo que começa a mudança real. Os espartanos não mentiam para si mesmos. Eles sabiam que a autoilusão é uma armadilha mortal. Porque enquanto você inventa desculpas, você paralisa. Enquanto você nega a verdade, você evita crescer. A honestidade consigo mesmo é a base da transformação. E é uma prática diária. Não se trata de se culpar, mas de assumir responsabilidade total. Pare agora e reflita. Você está realmente dando o seu melhor? Está agindo de acordo com o que diz querer? Ou está apenas falando bonito e agindo no conforto? Se você diz que quer mudar, mas continua repetindo os mesmos comportamentos, então talvez você esteja mais preso à ideia da mudança do que à ação que ela exige. O estoico sabia disso. Ele não se iludia com palavras. Ele observava suas ações. Porque no fim, não é o que você diz que define sua vida. É o que você faz, consistentemente. E você não precisa mostrar nada para ninguém. A única pessoa que precisa saber da sua verdade é você mesmo. A brutal honestidade é incômoda, mas libertadora. Ela te permite enxergar onde você está falhando, onde está se sabotando, onde ainda está sendo fraco. E só assim você pode corrigir o rumo. Se continuar se enganando, vai viver estagnado, preso a ciclos que se repetem. Mas se tiver coragem de se encarar de verdade, vai abrir espaço para a evolução. Você pode mentir para todos ao seu redor, mas nunca vai conseguir enganar sua consciência. Ela sempre vai te lembrar do que você deixou de fazer. E esse é um peso que só aumenta com o tempo. Por isso, encare agora. Faça perguntas difíceis. Eu estou sendo quem eu digo que quero ser? Estou vivendo com disciplina ou me entregando ao comodismo? Estou sendo coerente entre o que penso, falo e faço? Não espere um momento ideal para fazer essa reflexão. O momento é agora. E essa honestidade não é algo que você pratica uma vez e pronto. É um exercício constante, porque todos os dias surgem oportunidades de se desviar, de fazer o mais fácil, de mentir para si mesmo só para evitar o desconforto. Mas cada vez que você escolhe a verdade, mesmo que doa, você se aproxima de quem nasceu para ser. Isso é viver como um verdadeiro espartano estoico. E é esse tipo de postura que constrói uma vida com propósito, firmeza e coerência. Se você quer mudar a sua vida, precisa ter coragem de se encarar como realmente é, e não como gostaria de parecer. Você quer saber quando a verdadeira virada começa? No exato momento em que você para de esperar que alguém venha te salvar. Ninguém vai fazer isso. Ninguém. Não importa se é família, amigos, governo ou sorte. A vida é sua. A responsabilidade é sua. E enquanto você continuar terceirizando isso, vai continuar parado no mesmo lugar. Quer mudar a sua vida? Então assuma 100% da responsabilidade. Isso não é peso, é poder. É quando você entende que tudo o que acontece, de bom ou de ruim, pode ser usado a seu favor. É claro que nem tudo está sob seu controle, mas a forma como você reage, isso sim, é uma escolha só sua. O estoico vive com essa clareza. Ele não perde tempo reclamando, julgando ou culpando. Ele age, porque sabe que reclamar é dar força ao que te prende, enquanto agir é afirmar sua liberdade. Já os espartanos aprendiam desde cedo que não existia espaço para vitimismo. Se algo deu errado, corrija. Se você errou, aprenda. Se está difícil, endureça. Mas nunca, jamais, entregue seu poder nas mãos de outra pessoa. O mundo é duro com quem espera demais dos outros, mas ele respeita quem levanta e faz.
Você precisa olhar para sua realidade hoje e entender que tudo que existe nela foi construído ou tolerado por você. E isso é ótimo, porque se foi você quem criou, então também pode transformar. A diferença entre quem estagna e quem evolui está nessa decisão simples: assumir ou não a responsabilidade total. A partir do momento que você diz, a culpa é minha, mas a solução também, tudo muda. Você para de depender de motivação. Para de seguir o que os outros fazem. Passa a viver por princípios e não por impulsos. Isso te dá autonomia, e autonomia é a base da liberdade interior. É você quem decide o que pensa, o que faz, com quem anda, o que consome, como reage. Você pode não controlar o que acontece fora, mas é soberano sobre o que acontece dentro. E isso basta para mudar tudo. Mas é preciso firmeza. Muita gente prefere continuar culpando os pais, o passado, a falta de oportunidade, o sistema. E sim, tudo isso pode influenciar. Mas a escolha de continuar vivendo preso a isso, essa escolha é só sua. Quando você assume isso, você cresce. Quando você encara a vida com essa postura, você se fortalece. E isso se reflete em cada atitude, em cada decisão, em cada resultado. Então agora é com você. Se você realmente está comprometido, comenta aqui embaixo: eu mudo a minha vida hoje. Escreva isso, declare isso. Mostre que está pronto para parar de fugir e começar a agir. Esse é o primeiro passo real para a transformação. Não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. E o que você faz agora diz muito sobre o seu futuro. Um futuro que só depende de você. Enquanto o mundo grita por atenção, o verdadeiro crescimento acontece no silêncio. Quando ninguém está olhando. Quando não tem aplausos, likes, validação. É nesse espaço de solidão que você se escuta de verdade. Que você entende quem você é. Que você começa a construir a base de uma vida firme. Os espartanos sabiam disso. O silêncio era parte do treinamento. Não era punição, era estratégia. Porque o barulho externo nos afasta da nossa essência. Já o silêncio nos coloca frente a frente com a verdade. E nem todo mundo está preparado para isso. A maioria prefere fugir, se distrair, se preencher com coisas externas. Mas quem quer realmente mudar a sua vida, precisa aprender a buscar o silêncio como ferramenta de força. E isso não tem nada a ver com isolamento social ou rejeição. É sobre qualidade da presença. Sobre estar consigo mesmo sem precisar fugir. Quando você aprende a ficar em paz na própria companhia, você se fortalece de um jeito que ninguém pode tirar. A solidão, quando bem usada, é um campo fértil para clareza, foco e direção. É ali que você ouve seus pensamentos sem filtro. É ali que você começa a perceber o que realmente importa. O estoico valorizava esse espaço interno. Não dependia de aplausos. Não buscava aprovação. Ele sabia que tudo que é verdadeiro nasce no interior. O problema é que a maioria das pessoas vive cercada de ruído. Estão sempre conectadas, sempre ocupadas, sempre em busca de algo fora. Mas o que vai te transformar não está fora, está dentro. E para acessar isso, você precisa silenciar o mundo. Isso pode ser desconfortável no início, mas é necessário. Comece com minutos por dia. Desconecte, sente em silêncio, respire. Observe seus pensamentos, escreva, reflita. Não precisa entender tudo de imediato. Só precisa começar. Porque quanto mais tempo você passa consigo mesmo com intenção, mais consciência você desenvolve. E quanto mais consciência, mais poder de escolha. É nesse espaço silencioso que grandes decisões nascem. É ali que o foco se reconstrói. É ali que as feridas começam a cicatrizar. E é ali que você descobre que não precisa de tanto quanto pensava. Que muito do que te incomodava era só barulho,
Por isso, se esse conteúdo está te fazendo refletir, se está despertando algo em você, faz o seguinte agora: curte esse vídeo. Isso mostra que você está comprometido com o seu crescimento. E também nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que, assim como você, querem parar de viver no automático e finalmente assumir o controle. Curte agora e depois continue assistindo com atenção, porque o que vem a seguir pode te dar ainda mais clareza sobre o caminho da mudança. O silêncio transforma, a solidão fortalece, e você merece descobrir o poder que existe aí dentro. A dor é inevitável. Em algum momento da sua vida você vai sofrer, vai perder, vai se frustrar, vai ser rejeitado, vai falhar. Isso é parte do caminho. Mas o que define quem você se torna depois disso é o que você escolhe fazer com essa dor. Você pode usar a dor como desculpa para parar, ou como combustível para crescer. A diferença entre quem vence e quem se entrega está nessa escolha. E a verdade é dura: ninguém sai ileso da vida. Mas quem aprende a transformar sofrimento em força, constrói algo que o mundo não pode quebrar. Se você está passando por um momento difícil agora, respira fundo e ouve isso com atenção. Você ainda tem poder. Mesmo sangrando, mesmo cansado, mesmo desacreditado, você ainda pode escolher como vai reagir. O estoico entendia a dor como uma professora. Ele não fugia, ele encarava. Ele perguntava: o que isso está tentando me ensinar? Porque toda dor carrega uma mensagem, e quem tem coragem de ouvir essa mensagem sai mais forte do outro lado. Os espartanos não evitavam o sofrimento. Eles treinavam no desconforto, se preparavam para ele, porque sabiam que, quando a dificuldade chegasse, estariam prontos. E você também pode se preparar. Cada fracasso que você viveu até hoje tem um ensinamento escondido. Cada queda foi um alerta. Cada perda foi uma chance de reavaliar o caminho. E se você continuar ignorando isso, vai repetir o ciclo. Mas se tiver maturidade para aprender, você evolui. A dor te mostra o que você ainda precisa ajustar. Te revela onde você ainda é frágil. Te dá a chance de crescer onde antes você era vulnerável. Isso não é romantizar o sofrimento, é dar sentido a ele. É transformar trauma em transformação. É fazer da ferida uma armadura. Quando você entende isso, nada mais te para. Porque não importa o que a vida jogue contra você, você transforma em força. Esse é o verdadeiro poder interior. E essa força não nasce na calmaria, nasce no caos. Nos dias em que você não queria levantar, mas levantou. Nos momentos em que tudo dizia para desistir, mas você continuou. Cada passo nesse chão de dor te constrói. E você vai olhar para trás um dia e perceber que foi justamente aquilo que mais te machucou, que mais te fortaleceu. A partir de agora, você precisa mudar a forma como encara a dor. Pare de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E comece a perguntar: o que eu posso fazer com isso? Porque essa mudança de perspectiva é o começo da sua liberdade. E quando você começa a enxergar a dor como parte do processo, ela para de te dominar. Ela se torna uma aliada, te empurra para frente, te limpa, te molda. Se você quer realmente mudar a sua vida, precisa aceitar que a dor vai fazer parte do caminho, mas não como inimiga, e sim como ferramenta. Quanto mais rápido você aprender com ela, menos tempo você vai sofrer. E mais forte você vai sair do outro lado. É na dor que o verdadeiro guerreiro nasce. E você está sendo forjado agora. Você não precisa de mais tempo. Você precisa proteger melhor o tempo que já tem. A verdade é que o seu tempo está sendo roubado todos os dias. Pelas redes sociais, pelos excessos de informação, pelas conversas vazias, pelas distrações que parecem inofensivas, mas que no fundo estão drenando a sua energia e impedindo você de avançar.
E se você quer realmente mudar a sua vida, precisa começar por aqui, defendendo o seu tempo como um guerreiro defende sua vida, porque na prática é disso que se trata. O tempo é o seu bem mais valioso. Você pode recuperar dinheiro, recuperar saúde, até recuperar relacionamentos, mas nunca vai recuperar um único segundo perdido. E mesmo assim, a maioria das pessoas vive como se tivesse tempo de sobra. Espartanos não pensavam assim. Para eles, cada dia era uma preparação, cada momento era usado com intenção. Não existia espaço para desperdício, o foco era uma questão de sobrevivência. Hoje, o mundo está programado para te tirar do foco. Tudo é feito para capturar a sua atenção. E se você não estiver consciente disso, vai passar o dia todo reagindo ao que aparece na sua frente, ao invés de agir com direção. O estoico sabia disso também. Ele treinava a mente para ignorar o que era irrelevante. Ele entendia que aquilo que você consome constantemente molda quem você se torna. E se o seu tempo está sendo gasto com distrações, com superficialidade, com conteúdo raso, é inevitável. Sua mente vai se tornar rasa também. Você precisa assumir o controle disso. Feche as portas da sua atenção. Escolha com firmeza o que entra na sua rotina, o que ocupa sua tela, o que preenche seus pensamentos. Se algo não está contribuindo com a sua evolução, está te atrasando. Não existe neutralidade. Ou você está avançando, ou está se distanciando do que quer. E o que mais sabota as pessoas hoje não é a falta de vontade, é o excesso de distrações. É começar algo e parar para checar notificações. É tentar focar e ser interrompido a cada 5 minutos. Isso destrói qualquer consistência. E sem consistência, não há mudança real. Comece simples. Crie blocos de tempo focado. Desative notificações. Estabeleça limites claros para o uso do celular. Cuide do seu ambiente. Proteja sua manhã. Reforce sua noite. Trate seu tempo como território sagrado. Porque se você não fizer isso, alguém vai ocupar esse espaço por você. E a conta vai chegar. Se você quer resultados diferentes, precisa fazer escolhas diferentes. E uma das escolhas mais poderosas que você pode fazer agora é se tornar o guardião da sua própria atenção. Isso é disciplina. Isso é inteligência. Isso é autocontrole. E quem domina isso, domina a própria vida. A mudança começa com decisões simples, mas consistentes. E proteger o seu tempo é uma das decisões mais estratégicas que você pode tomar. Porque sem tempo, você não lê, não treina, não reflete, não cria, não constrói. Então, se você sente que está sempre correndo, sempre atrasado, sem foco, talvez o problema não seja o tempo que falta, mas a falta de critério com o que está tomando seu tempo. Reavalie isso hoje. Corte o que suga. Mantenha o que fortalece. E avance com clareza. É assim que você começa a mudar a sua vida de forma real. Você já se perguntou por que algumas pessoas continuam firmes mesmo diante das piores dificuldades, enquanto outras desistem diante do primeiro obstáculo? A resposta está no propósito. Quando você tem um propósito claro, você sabe o porquê está fazendo o que faz. E quando esse porquê é forte o bastante, o como se torna suportável. O estoico compreendia isso profundamente. A vida sem propósito é como um navio sem direção, à deriva, vulnerável a qualquer tempestade. Mas quando você tem clareza do que quer e do porquê quer, você se torna inabalável. O propósito é o que sustenta a disciplina, o foco e a resiliência. E se você quer mesmo mudar a sua vida, precisa parar agora e refletir sobre o que realmente está te movendo. Não adianta viver no automático, acordar, trabalhar, dormir, repetir. Isso não é vida, é sobrevivência. O propósito é o que transforma ações comuns em algo grandioso. É o que dá sentido às suas escolhas. É o que te faz dizer não para distrações e sim para o que realmente importa.
Espartanos não treinavam apenas por obrigação. Eles treinavam porque sabiam que estavam se preparando para proteger algo maior: sua terra, sua honra, seu povo. E você? O que está protegendo? Pelo que está lutando? O propósito não precisa ser algo complexo ou romântico. Ele só precisa ser verdadeiro. Talvez o seu propósito hoje seja sair da estagnação, ser um exemplo para os seus filhos, construir algo que seus pais nunca conseguiram, mostrar para você mesmo que é possível. Não importa qual seja, desde que ele te mova de verdade. Um propósito claro serve como filtro. Ele te ajuda a decidir o que vale o seu tempo, sua energia, suas escolhas. Se algo não te aproxima do seu propósito, então está te afastando. Simples assim. E é por isso que tantas pessoas se sentem perdidas, porque estão tentando fazer tudo ao mesmo tempo, sem uma direção clara. Isso gera frustração, ansiedade e uma sensação constante de que nada é suficiente. Mas quando você tem um propósito bem definido, essa sensação desaparece. Você passa a viver com mais leveza, mais firmeza, mais foco. Você entende que nem tudo precisa ser feito, que nem tudo merece sua atenção. E isso te liberta. Definir um propósito não é apenas sobre o futuro, é sobre o presente. É olhar para dentro e identificar o que faz sentido para você agora. E então alinhar suas ações a isso. Pequenos passos, todos os dias, guiados por uma direção firme. Não espere o propósito cair do céu. Ele é construído, ele é lapidado. E quanto mais você vive com intenção, mais claro ele se torna. A clareza vem da ação. Não fique esperando sentir motivação para começar. Comece com o que você tem, onde você está. Observe o que te energiza, o que te desafia, o que te chama. E vá ajustando. Essa construção é contínua. E quanto mais você se aproxima do seu propósito, mais sua vida começa a mudar por completo. Você ganha força, ganha direção, ganha consistência. Por isso, se você quer mudar a sua vida de forma verdadeira, encontre o seu porquê e defenda ele todos os dias. Uma das maiores armadilhas que impedem as pessoas de avançarem é acreditar que precisam começar tudo de forma perfeita, com o plano ideal, com o ambiente ideal, com a motivação certa. Isso paralisa, e quem espera o momento perfeito nunca sai do lugar. A verdade é simples. Se você quer mudar a sua vida, você precisa começar com o que tem, agora. Mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça insignificante, porque são os pequenos passos que constroem as grandes mudanças. Todo guerreiro começou como aprendiz. Todo mestre já foi iniciante. Todo forte já foi fraco. A diferença está em quem teve coragem de dar o primeiro passo e persistir. Quando você começa pequeno, você aprende, você ajusta, você ganha confiança. O progresso é silencioso no início, mas ele cresce. E quando você mantém esse ritmo, algo poderoso acontece. O seu cérebro começa a acreditar que você é capaz. E isso muda tudo. O estoico não se iludia com resultados imediatos. Ele entendia que o processo é mais importante que o prêmio e que o crescimento real exige consistência, não intensidade. Os espartanos treinavam todos os dias, sem desculpas. Não importava o clima, o cansaço ou a dificuldade. O que importava era o compromisso diário com a própria evolução. E é isso que você precisa cultivar. Compromisso com o seu próprio processo. Pensar grande é importante, mas não como fuga da ação. Pensar grande significa ter visão, saber onde você quer chegar. Mas o segredo está em dividir esse grande objetivo em ações pequenas, práticas e repetíveis. Você quer mais disciplina? Comece arrumando sua cama todos os dias. Você quer mais foco? Separe 10 minutos por dia para ler algo que te fortaleça. Você quer mais força física?
Faça 20 flexões por dia. Você quer mais clareza mental? Escreva um parágrafo sobre o que sente antes de dormir. É assim que se constrói uma vida diferente, com decisões simples, mas intencionais. O problema é que muita gente despreza o simples, acredita que não vai fazer diferença. Mas o simples, repetido com disciplina, vira extraordinário. E quando você percebe, já não é mais a mesma pessoa. Já está mais forte, mais claro, mais estável. É um processo silencioso, mas transformador. Pensar grande te dá direção. Começar pequeno te dá movimento. E juntos, esses dois pilares constroem uma vida nova. E isso vale para qualquer área. Saúde, finanças, relacionamentos, espiritualidade, carreira. Comece com o que você consegue fazer hoje e vá melhorando aos poucos. O erro mais comum é querer mudar tudo de uma vez. Isso gera frustração e desistência. O segredo é criar um sistema que você possa manter. Pequenos hábitos praticados todos os dias moldam sua identidade. E quando sua identidade muda, tudo muda. Por isso, se você está esperando uma grande oportunidade, pare agora. A grande oportunidade está na ação de hoje, no passo pequeno que você pode dar agora mesmo. É isso que vai te levar mais longe, porque a mudança verdadeira não acontece de um dia para o outro. Ela acontece todos os dias. E se você continuar assim, fiel aos pequenos passos, aos poucos a sua realidade começa a refletir o tamanho da sua visão. E aí sim, você vai perceber. Foi o simples que te transformou. Chegou a hora de colocar os princípios estoicos em prática e blindar a sua mente contra tudo o que tenta te parar. Serenidade, coragem, sabedoria e justiça. Esses são os 4 pilares que sustentam uma mente inabalável. E você precisa decidir se quer continuar sendo dominado pelas circunstâncias ou se vai assumir o controle da sua própria vida. A serenidade vai te dar calma diante do caos. Vai te ajudar a aceitar aquilo que você não pode mudar e agir com clareza naquilo que você pode. Quando você aprende a controlar sua reação, ninguém mais tem poder sobre você. A coragem vai te empurrar para a ação. Vai fazer você se levantar nos dias difíceis, tomar decisões que está adiando, enfrentar medos que vêm te travando. Sem coragem, a mudança nunca acontece. A sabedoria é o que te mantém no caminho certo. Ela te ensina a refletir antes de agir, a escolher o que importa de verdade, a aprender com os erros e ajustar a rota sem perder a motivação. E a justiça é o que te conecta com o mundo. É agir com retidão, com ética, com respeito, mesmo quando ninguém está olhando. É viver com integridade. Esses 4 princípios não são ideias soltas. São práticas diárias. E quanto mais você os aplica, mais forte você se torna. A força estoica não é sobre ser frio ou indiferente. É sobre ter equilíbrio. É sobre não se deixar dominar pelas emoções. É sobre manter sua direção mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Os espartanos também viviam com base em princípios. Eles tinham um código, uma disciplina inegociável. E é isso que falta em muitas pessoas hoje. Um código de conduta. Algo que sirva como base sólida quando o mundo tentar te distrair ou te derrubar. Por isso, se você quer realmente mudar a sua vida, comece a viver com princípios. Não espere sentir motivação. Seja movido por valores. E repita isso todos os dias. Um estoico não busca controle externo. Ele busca autodomínio. Porque quem controla a si mesmo, controla tudo. E isso não acontece por acaso. É uma construção. Uma escolha diária. Você vai cair? Vai. Mas vai levantar com mais consciência. Vai errar. Vai. Mas vai aprender e seguir mais forte. Ser inabalável não é nunca se abalar.
É saber se recuperar com velocidade, com inteligência e com propósito. E se você chegou até aqui, já deu um grande passo. Já mostrou que está disposto a transformar sua mentalidade. E agora, precisa manter esse ritmo. Precisa continuar treinando sua mente todos os dias. Porque a verdadeira mudança começa dentro. E só depois se manifesta fora. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curta agora, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Esse tipo de conteúdo pode salvar uma pessoa da estagnação. E se você chegou até o final, comenta aqui embaixo: eu mudo a minha vida hoje. Esse é o seu compromisso público com a sua própria transformação. E não para por aqui. O próximo vídeo já está na tela, pronto para te guiar ainda mais fundo nesse caminho de evolução pessoal e força interior. Assista agora e continue essa jornada.